Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa quinta aula. Hoje nós vamos encerrar esse módulo e vamos nos ater a duas questões desse primeiro bloco e vamos resolver mais algumas questões do segundo bloco, né? Na verdade, não é segundo bloco, da segunda parte. Da questões 21 a questão 40. Nesse nosso módulo da aula quinta, eu não tratei dos exercícios, por uma série de razões, constitucionalismo e histórico das constituições. Então, eu vou indicar aos senhores no site que tem um material gratuito, o site é ótimo, do professor Lordelo. Então, vocês joguem aí, professor Lordelo, e aí os senhores vão imprimir o material que ele tem lá disponibilizado, assim como eu fiz aqui. Então, você tem constitucionalismo, noções gerais, né, alocação do direito constitucional, conceito de constitucionalismo. Constitucionalismo é a evolução histórica do direito constitucional. Ele gravita em torno das seguintes ideias básicas. O professor Lordelo, me parece que ele é procurador da Fazenda Nacional. E ele ele teve uma aprovação aí em primeiro lugar, se não me engano, e ele cria esse material. Esse material dele é muito para os concursos assim, onde essa parte constitucional histórico das constituições, constitucionalismo, é muito exigida. Normalmente, os concursos aí da área federal, né, juiz federal, procurador da Fazenda Nacional, etc. Conceito de constitucionalismo. Constitucionalismo, então, é a evolução histórica do direito constitucional, gravita em torno de separação de poderes, garantia de direitos, princípio do governo limitado, né? Estrutura do Estado. Por isso que essas matérias são aquelas que nós denominamos matérias materialmente constitucionais, né? Então, constitucionalismo, temos essa classificação. Aí vem Karl Loewenstein, um dos maiores constitucionalistas. A história do constitucionalismo é a luta do homem político pela limitação do poder. E ele vem trazendo. Qual é o conceito de constitucionalismo? História da evolução do direito constitucional. Aí nós temos o constitucionalismo antigo, as fases, o constitucionalismo medieval, com os marcos, a Magna Carta de 1215, o constitucionalismo moderno, né, que tem como marcos, está saindo, as constituições liberais, né? Estados Unidos da América, 1787, Revolução Francesa, 1789, França, 1791. Na verdade, são os marcos históricos, né? Aí, esse constitucionalismo ele se caracteriza por constituições escritas, pela rigidez constitucional, isso quer dizer que elas terão um processo mais árduo, dificultoso para serem modificados, e supremacia. Então, Estado de Direito, constitucionalismo moderno social, e aí características do neoconstitucionalismo. Então, marcos pós-positivismo, marcos fundamentais para se chegar ao neoconstitucionalismo. Isso sempre é exigido, os marcos fundamentais. Histórico, que é o Estado constitucional de direito, as constituições a partir da Segunda Guerra Mundial, redemocratização. O filosófico, que é o pós-positivismo, direito e ética, direitos fundamentais. E o teórico, a força normativa da Constituição, de Conrad Hesse, supremacia da Constituição, constitucionalização dos direitos fundamentais, nova dogmática da interpretação constitucional. Então, eu vou pedir para os senhores que os senhores aí imprimam esse material. Eu fiz o seguinte, eu imprimi esse texto, que é ótimo, sobre o histórico, a evolução, não é bem história da Constituição, das constituições brasileiras, não é bem isso, mas é constitucionalismo. Então, esse tema é um tema que precisa ser estudado e os senhores vão ter aí que decorar e memorizar essas informações. E depois, como é o objeto de estudo, de trabalho do professor, eu imprimi os outros temas também que são muito exigidos. Mandado de injunção nas provas, né, desses concursos federais aí de alto nível. Mandado de segurança, e aí ele tem uma parte que trata do poder legislativo, que é ótimo, que serve para nós.
Poder Executivo e controle de constitucionalidade. Então, essa apostila aqui, ó, ela é muito valiosa. Eu vou deixar aqui porque nós vamos agora continuar com os nossos exercícios. Então, eu vou pedir aqui aos senhores que os senhores se dirijam inicialmente à questão que nós não tratamos, que é o atual posicionamento do STF a respeito da prisão em segunda instância. Essa questão me parece que é a questão sétima. A questão sétima. A despeito do contido na Constituição Federal sobre o princípio da presunção da inocência, o STF entendeu ser possível e constitucional que depois, essa foi de 2019, depois de decisões de segundo grau que confirmem condenações criminais, a pena de prisão já possa ser executada. Essa decisão histórica da Excelsa Corte foi proferida com base na... A gente não tem nem essa resposta, porque essa questão se encontra desatualizada. Por quê? Ó, então, eu selecionei um artigo aí, ótimo para os senhores. Os senhores já têm esse artigo que eu lhes enviei, que mostra a evolução. Esse artigo está no site do Dizer do Direito, e o título é STF decide que o cumprimento da pena, somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos. É proibida a execução provisória da pena. Por quê? Esse entendimento aqui, ele não mais se aplica. Então, nós vamos ver esse entendimento da prisão em segunda instância não mais se aplica. Então, vamos aqui acompanhar o artigo. Os senhores, por gentileza, tem o artigo em mãos. E nós começamos. O que é a condenação definitiva e execução da pena? Ó, se um indivíduo ele é condenado por um crime e contra essa decisão não cabe mais nenhum recurso, dizemos que há o trânsito em julgado. Logo, a condenação é definitiva. Se ele é condenado definitivamente a uma pena e passa a cumprir essa pena, dizemos que está havendo a execução da pena. Condenação provisória. Então, se um indivíduo é condenado por um crime e essa decisão ainda comporta recursos, dizemos que essa decisão ela não transitou em julgado. Logo, a execução da pena, a condenação, é provisória. Então, imagine que o indivíduo está condenado, mas ainda falta julgar algum recurso que ele interpôs. Se esse indivíduo inicia o cumprimento da pena imposta, dizemos, então, que está havendo uma execução provisória da pena. Então, isso aí tudo bem. Então, desse modo, a execução provisória da pena significa o réu cumprir uma pena imposta por uma decisão, em virtude de uma decisão sujeita ainda, decisão condenatória sujeita ainda a um recurso, né? Então, ela ainda é uma decisão provisória. Então, é um cumprimento provisório, porque em virtude de uma decisão provisória, né? Porque é sujeita a recurso. Então, a execução da provisória da pena é o início de cumprimento de pena imposta, mesmo que a decisão condenatória seja uma condenação provisória. O cumprimento é provisório, a decisão é provisória, porque não há o trânsito em julgado. Argumento contrário a isso, artigo 5º, inciso 77. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, portanto, não poderia cumprir pena provisoriamente, né? Poderia sim estar, vamos dizer, encarcerado ou preso, mas por outras razões, mas não pelo cumprimento da pena provisória, né? Então, nós temos aqui o exemplo que ele nos traz, e nós temos, então, o paradigma. O paradigma é o caso paradigmático. Qual é o paradigma? O João estava respondendo a um processo penal em liberdade, ele foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, ele interpôs a apelação ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça em segunda instância, os desembargadores, eles mantiveram a condenação e contra esse acórdão veio os desembargadores, a turma dos desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Contra este acórdão, o João interpôs tanto um recurso especial para o STJ, como um recurso extraordinário para o STF. Então, João passou todo esse processo em liberdade, deve aguardar o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário? Primeira pergunta, é possível executar provisoriamente a condenação enquanto se aguarda o julgamento dos recursos especial e extraordinário? É possível que o réu, condenado em segunda instância, seja obrigado a iniciar o cumprimento da pena
pelo simples fato de os recursos especial extraordinários e extraordinário que ainda estão pendentes não terem efeito suspensivo, isso é outra informação. Estes não terão efeito suspensivo. A resposta, então, para o STF vai ser dividida em 4 momentos. Para o STF é possível o início do cumprimento da pena caso somente reste o julgamento de recurso com efeito suspensivo, é possível a execução provisória da pena. Então, aqui nós temos os períodos, né? Os 4 períodos, e aí nós vamos chegar à resposta. Então, os senhores tenham aí. O primeiro período, que foi até fevereiro de 2009, o STF entendia que era possível a execução provisória da pena e, desse modo, se o réu estivesse condenado e interpusesse recurso especial ou extraordinário, teria que iniciar o cumprimento provisório da pena enquanto aguardava o julgamento. Os recursos extraordinários e especiais são recebidos no efeito devolutivo, ou seja, devolutivo é porque é devolvido para o judiciário, é esse o sentido. Essa palavra ela tem um sentido esquisito, né? Ela é estranha, devolutivo. Isso quer dizer o seguinte, que não é suspensivo. Às vezes, no direito, uma palavra é utilizada só para diferenciar uma determinada situação, um determinado conteúdo, uma determinada ideia de uma outra. Isso quer dizer o seguinte, todos os recursos eles são recebidos no efeito devolutivo, que é devolvido, né? Só que eles não pode ser que seja no efeito suspensivo, pode ser que não tenha efeito suspensivo. Então, devolutivo é no sentido que não é suspensivo. Os recursos extraordinário e especial são recebidos no efeito devolutivo. Assim exauridas, então, as instâncias ordinárias, criminais, é possível que o órgão julgador de segundo grau espécie mandado de prisão contra o réu. Ponto. Então, até fevereiro de 2009, segundo o STF, era possível sim a execução provisória da pena, né? Porque, afinal de contas, os recursos, o RESP e o REST eram simplesmente recebidos no efeito devolutivo, né? O segundo período, que vai de fevereiro de 2009 até fevereiro de 2016, como fica? Em 2009, o STF, ao julgar o HC 84078, ele mudou de posição e passou a entender que não era possível a execução provisória da pena. Não era possível a execução provisória da pena. Observação. Não é possível. Então, de fevereiro de 2009 até 2016, fevereiro de 2016, não é possível a execução provisória. O condenado poderia até aguardar o julgamento do RESP ou do RE preso, mas desde que estivesse previstos, como eu disse antes, os pressupostos necessários para a preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ele poderia ficar preso, mas cautelarmente, preventivamente, e não como resultado ou consequência de uma condenação, e não como execução provisória da pena. Quais eram os argumentos que foram adotados? A prisão antes do trânsito em julgado, a condenação somente pode ser decretada a título cautelar, 312, Código de Processo Penal. A execução da sentença após o julgamento de recurso de apelação significa restrição do direito de defesa, antecipação da execução penal incompatível com o texto da Constituição, e esse entendimento foi até fevereiro de 2016. Terceiro período, de 2016, fevereiro de 2016, a novembro de 2019, agora, recentíssimo. E no dia 17 de fevereiro, o STF, ao julgar o HC 126292, cujo relator foi o saudoso ministro Teori Zavascki, retornou para a primeira posição e voltou a dizer que era possível a execução provisória. Sim, então nesse período de 2016 a novembro de 2019, sim, é possível a execução da pena, provisória da pena. E quais foram os argumentos? Aí nós temos esses argumentos aqui, são eles. Primeiro, é possível o início da execução da pena condenatória após a prolação do acórdão condenatório em segundo grau. Isso não ofende a presunção de inocência. O recurso especial e o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo, não têm efeitos suspensivos, ou não possuem efeito suspensivo. Isso significa que, mesmo a parte tendo interposto algum desses recursos,
a decisão recorrida continua produzindo efeitos. Logo, é possível a execução provisória da decisão recorrida enquanto se aguarda o julgamento. Significa que mesmo a parte tendo interposto algum desses recursos, né, a decisão produz efeitos. Até que seja prolatada a sentença penal, confirmada em segundo grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas após esse momento, exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau ao STJ, ao STF, não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito. É possível o estabelecimento de determinados limites ao princípio da presunção da não culpabilidade, assim a presunção da inocência não impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, a forma condenatória produza efeitos contra o acusado. São argumentos bem fortes, hein? Eu, particularmente, não sei, mas a Constituição diz trânsito em julgado. Mas esses argumentos são bons argumentos. A execução da pena na pendência de recurso de natureza extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não culpabilidade, desde que o acusado tenha sido tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. É necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional penal. É necessário. Discordo desse argumento. Esse argumento, para mim, é o pior. Neste equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses dos acusados, como também da sociedade. Não. Esse argumento, para mim, é o pior. Em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação foi suspensa agora da referenda Suprema Corte. Também, para mim, é outro argumento pífio. E o quarto período, a partir de novembro de 2019. O ministro Marco Aurélio, né, que foi o relator, o STF, né, na DCs 43, 44 e 54, retornou para a segunda posição e afirmou que o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos. Então, agora o entendimento atual é que não é possível a execução provisória da pena. Assim, é proibida a execução provisória da pena. Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, antes do esgotamento de todos os recursos. No entanto, para isso é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312. Okay? Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito, mas cautelarmente, preventivamente, e não como fruto, resultado, consequência da execução provisória da pena. Os principais argumentos: artigo 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 2.403 de 2011, que diz que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Esse artigo é plenamente compatível com a Constituição em vigor. No inciso 77, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não deixa margem a dúvidas ou a controvérsias de interpretação, e é infundada a interpretação de que a defesa do princípio da presunção não pode obstruir as atividades investigatórias e persecutórias do Estado, a repressão a crimes. Ela não pode desrespeitar e transgredir a ordem jurídica, os direitos e garantias fundamentais dos investigados. A Constituição não pode se submeter à vontade dos poderes constituídos, nem o Poder Judiciário embasar suas decisões no clamor público. Então, voltando àquela pergunta, se o João passou todo o processo em liberdade, deverá aguardar o julgamento do recurso especial extraordinário preso solto? Aí sim, ou não, a depender das hipóteses do artigo 312. Qual seria a resposta? Não é possível a execução provisória da pena se o Tribunal de Segunda Instância, que é o TJ ou o TRF, né, porque ele pode ter sido condenado sempre também, a hipótese de ser ouvida, né, as condenações criminais aí da Justiça Federal. Se o Tribunal de Justiça de Segunda Instância condenou o réu ou manteve a condenação imposta pelo juiz na sentença e o condenado interpôs recurso especial ou extraordinário, isso significa que, enquanto tais recursos não forem apreciados, não houve trânsito em julgado. Se não houve ainda trânsito em julgado, não se pode determinar que o réu inicie o cumprimento provisório da pena. Não importa que os recursos pendentes possuam um efeito meramente devolutivo, sem efeito suspensivo. Não existe cumprimento provisório da pena, porque ninguém pode ser considerado culpado
antes do trânsito em julgado. Então, aí acho que o que sustenta, na verdade, é o artigo 5º, inciso 57. Mas o réu que já foi condenado e recorreu, pode ser preso? Até pode, mas não como efeito automático da condenação. Se o juiz ou o tribunal for decretar a prisão, ele terá que demonstrar, no caso concreto, os requisitos da preventiva, né, do 312. A prisão preventiva poderá ser como golpe, meu professor de Mateia, que saudade dele. Ele sempre falava, o golpe falecido há pouquíssimos meses. GOP, garantia da ordem pública, GOI, SIC e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então é isso. Agora, o que nós temos? Os réus que estavam presos por força de execução deverão ser soltos? Deverá ser analisada a situação individual de cada um dos réus. Se eles estavam presos por força de execução provisória, sim. Caso contrário, não. A nova decisão do STF vinculante, sim, isso é importante. A decisão do STF foi proferida em ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que declarou a constitucionalidade do artigo 283. Isso, para mim, é uma coisa absurda. É ótimo, é jabuticaba mesmo. Você ter um instrumento, uma ação para que se declare a constitucionalidade de uma lei, para que não reste dúvida, hein? Artigo 283. Ninguém pode ser. O STF proferiu em ADC a constitucionalidade do 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Apesar de haver certa divergência doutrinária, prevalece que as decisões proferidas pelo STF em ADC possuem efeitos vinculantes e erga omnes. O cenário está consolidado? Por enquanto, sim. No entanto, é possível afirmar com segurança que irá prevalecer. Isso porque a decisão do STF foi construída com um placar de 6-5. Um dos ministros que votou pela proibição da provisória da pena foi o Celso de Mello. Só que o ministro Celso de Mello se aposenta em novembro de 2020. Se o novo ministro que tomar posse defender a possibilidade da execução provisória da pena, o Senado poderá ser alterado. Então, é o que está valendo, é isso agora. Isso que está valendo, ótimo, né? Enfim. Vamos adiante. Então, era só esse artigo. A despeito do contido na questão 7ª. A despeito do contido na Constituição Federal, sobre o princípio da presunção da inocência, o STF entendeu que é ser possível constitucional que depois de decisões de segundo grau, isso não é verdade mais, essa questão. Essa decisão histórica foi proferida com base na mutação constitucional, interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição, não, porque a Constituição não diz isso. Declaração parcial de inconstitucionalidade sem adição, não é que se falar em inconstitucionalidade de normas constitucionais. Sentença interpretativa de rechaço, nós vamos falar sobre isso. Mutação constitucional, acho que seria a melhor opção. Vamos ter uma mosquinha aqui. Tá. Mutação constitucional. Agora, vamos aí para a questão 15. Vamos lá, sentença interpretativa de rechaço e questão 15. Vamos falar sobre isso. Eu mostrei aos senhores os temas do professor do livro de Direito Constitucional, do professor Gilmar Mendes e Paulo Branco. Métodos, princípios, métodos interpretativos, princípios interpretativos, e também agora nós vamos falar sobre isso da questão, o artigo 15. Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o livro. Eu não vou colocar na tela, porque da outra vez eu me esqueci de voltar e ficou a tela, a aula inteira com a tela, vocês, os senhores, não viram os quadros, né? Então, hoje eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou dizer aqui, essa decisão é importante, vamos lá. Então, eu vou pedir para os senhores abrirem a página do professor, o livro, a partir da página 145. Vamos ler aqui o que diz
Onde estamos? Vamos primeiro. Limites da interpretação constitucional. Nós já princípio da proporcionalidade e razoabilidade, princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, e aí que é um dos princípios, né, após o princípio da interpretação conforme a Constituição. E vamos aqui para o ponto 5.6, na página 186, que trata dos limites da interpretação constitucional. E aí vamos ler aqui, porque é bem pequenininho, mas aqui tá bom. Acho que vou compartilhar com os senhores. Aí os senhores vão... depois eu não posso me esquecer de novo share. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Limites da interpretação constitucional. Embora esse assunto possa ter aflorado em páginas anteriores, ao nos referirmos, ainda que de passagem, às chamadas mutações constitucionais, que examinaremos mais detidamente no tópico a seguir, mesmo assim, impõe-se tratá-lo com autonomia, ou seja, o tema, limites da interpretação constitucional. Quanto mais não seja para salientar que a questão dos limites da interpretação não é um problema próprio da hermenêutica jurídica, nem muito menos da interpretação especificamente constitucional, antes se colocando em todos os domínios da comunicação humana, né? Então, limites para interpretar. Calma lá. No âmbito jurídico, em geral, a ideia de se estabelecerem parâmetros objetivos para controlar e ou racionalizar a interpretação deriva dos princípios da certeza e da segurança jurídica, que estariam comprometidos se os aplicadores do direito, em razão da abertura e da riqueza semântica dos enunciados normativos, pudessem atribuir-lhes qualquer significado à revelia dos cânones hermenêuticos e do comum sentimento de justiça, né? Nesse sentido, é de toda oportuna observação de Juan Fernando Lopes Aguilar a nos dizer que, hoje em dia, o direito constitucional já não é apenas o que prescreve o texto da lei maior, mas também a bagagem de padrões hermenêuticos desse bloco normativo, né? Incorporada na jurisprudência constitucional. Por isso é que, mesmo admitindo que todo o texto, em princípio, comporta mais de uma interpretação, Humberto Eco defende a existência de critérios que permitam verificar a sensatez dessas interpretações e rejeitar as que se mostrarem indubitavelmente erradas ou clamorosamente inaceitáveis. Afinal de contas, como assinala Ulisa Arnio, no âmbito do direito, o intérprete não pode pretender um resultado que só ele satisfaz, até porque a interpretação jurídica é essencialmente um fenômeno social e assim deve alcançar um nível de aceitabilidade geral. Isso é fantástico, né? Em sede de hermenêutica constitucional, merecem especial registro as reflexões de Conrad S., sobretudo porque, sem ladear os problemas semânticos e o papel da realidade das mutações, ele reafirma a importância do texto como algo firme e vinculante, a despeito da diversidade da influência desses complicadores no processo de concretização constitucional. É que normalmente não parece tarefa impossível dizermos se determinada leitura é ou não compatível com o texto da Constituição. Então, continuando. Sobre o que seja realmente o texto constitucional, no entanto, o próprio Hess também mantém-se cauteloso, talvez porque reconheça, como Bokenford e muitos outros, que um conteúdo normativo vinculante não se obtém de um texto normativo marco, que não é possível subordinar a interpretação a algo que ela mesma, afinal, irá produzir. Em cima. Então tá, vamos aqui, o que nos interessa nessa parte descrevendo esse estado de coisas no ordenamento jurídico italiano, um panorama de resto coincidente no essencial com o que já começa a ocorrer no Brasil, o jurista italiano Riccardo Guastini ressalta que em seu país essa atividade legislativa heterônoma, porque é pelo judiciário, né, por isso heterônomo, reveste-se da maior importância, sendo desenvolvida tanto pela Corte Constitucional quanto pela magistratura comum, o que evidencia tratar-se de uma prática generalizada, em que pese o velho dogma da separação dos poderes. No âmbito da Corte Constitucional, ele nos aponta as seguintes espécies de interpretação conforme ou de adequação das leis à Constituição. Isso caiu, questão de prova da VUNESP, hein? Isso aqui também já é bem difícil. No âmbito da Corte, ele nos aponta as seguintes espécies de interpretação conforme ou de adequação das leis à Constituição.
nós temos duas decisões, uma que é interpretativa e uma que é manipuladora. A interpretativa, ela pode ser interpretativa de rechaço e ela pode ser interpretativa de aceitação. Isso tem previsto aqui nos nossos exercícios, tanto na questão 7 como na questão 15. Sentenças interpretativas de rechaço e sentenças interpretativas de aceitação. Então, como seriam essas? Vamos, então, dizer o seguinte. Nós temos interpretação conforme. Interpretação conforme. Ok. Interpretação conforme. Essas decisões interpretativas, nós podemos ter, então, decisões interpretativas, decisões interpretativas. 2. Decisões manipuladoras. Decisões manipuladoras. Decisões interpretativas e decisões manipuladoras. Essas decisões interpretativas, nós temos duas espécies. Eu vou colocar aqui 1.1 e 1.2. De rechaço e ainda de aceitação. É isso que não pode acontecer quando eu estiver a fazer o quadro. Vou parar de compartilhar com os senhores, para os senhores seguirem aí no texto de vocês, e eu vou seguindo aqui no meu texto. Então, nós temos a interpretação conforme o professor Guastini diz, que nós temos decisões interpretativas, e essas decisões interpretativas em sentido estrito, e decisões manipuladoras. As decisões interpretativas em sentido estrito, elas podem ser de rechaço ou de aceitação. As decisões manipuladoras, elas compreendem duas espécies. Sentenças, então vamos colocar aqui 2.1, 2.2. Decisões manipuladoras, nós vamos ter sentenças aditivas, ou então sentenças substitutivas. Sentenças substitutivas. Sentenças aditivas e sentenças substitutivas. Né? Quinta aula. Essa é a nossa parte 3 dessa nossa quinta aula. No que respeita à magistratura ordinária, o professor Guastini observa que a interpretação conforme ou de adequação ocorre sempre que em qualquer processo o juiz rechaça uma exceção de ilegitimidade constitucional, aduzindo que essa pretensão é manifestamente infundada porque o dispositivo questionado é suscetível de interpretação conforme a Constituição. Ademais, esclarece esse jurista italiano que tal procedimento é avalizado tanto pela Corte de Cassação. Tudo bem. Então, nas decisões interpretativas em sentido estrito, ele rechaça aquela interpretação porque aquele conteúdo ou aquele dispositivo constitucional que é questionado, ele admite uma interpretação conforme, né, a Constituição. O que nós temos aqui no Brasil é aquela interpretação conforme sem a redução de texto. Seria isso, essa decisão interpretativa de rechaço. Então, quanto às decisões interpretativas, ele nos diz que as sentenças interpretativas de rechaço são aquelas em que, diante de um dispositivo legal que admite duas interpretações, uma conforme e outra contrária, a Corte Constitucional declara infundada a questão de inconstitucionalidade, claro, sob a condição de que se extraia do dispositivo sob exame uma interpretação compatível com a Constituição.
Dessa maneira, o enunciado, enquanto tal, permanece válido, como eu lhes disse, mas só poderá ser interpretado de maneira conforme a Constituição, o que significa dizer que, implicitamente, sob pena de vir a considerá-la nula, a Corte proíbe que se dê ao citado dispositivo interpretação contrária à Constituição. Então, é isso que eu lhes disse. Já as interpretativas de aceitação, que acarretam a anulação de decisões submetidas à Corte Constitucional, são aquelas que decorrem de julgados nas instâncias ordinárias que optaram por interpretações ofensivas à Constituição, muito embora os dispositivos questionassem, comportassem a extração interpretativas de aceitação, comportassem a extração de normas compatíveis com a lei maior. Então, nesse caso, o Tribunal Constitucional, no caso o STF, declara que a questão de legitimidade constitucional tem fundamento e anula a interpretação escolhida pela magistratura comum, por via de regra, pela Corte. Em suma, como resultado dessa decisão, a Corte Constitucional não anula o dispositivo mal interpretado, mas apenas uma das suas interpretações. É estranho, né, dizer de aceitação, mas essa de aceitação quer dizer que é uma decisão interpretativa de anulação de uma decisão anterior de um órgão inferior. Ok? É nisso que os senhores têm que se ater. Em suma, o resultado dessa decisão, a Corte Constitucional não anula o dispositivo mal interpretado, mas apenas uma das suas interpretações, dizendo que esse preceito é inconstitucional se interpretado de modo contrário, ou na parte em que expressa uma norma inconstitucional. Também, nesse caso, o preceito questionado continua válido, mas a norma extraída de sua interpretação inconstitucional é anulada em caráter definitivo e com eficácia erga omnes. É de aceitação, ótimo, muito bom. E já as decisões manipuladoras ou normativas. Como assim? Como decisões manipuladoras ou normativas? Assim se consideram, manipuladoras ele ainda tem outro nome, ou normativas. Ou normativas. As chamadas decisões manipuladoras ou normativas, assim se consideram as sentenças de aceitação, em que a Corte Constitucional não se limita a declarar a inconstitucionalidade das normas que eles são submetidas, mas, agindo como legislador positivo, modifica diretamente o ordenamento jurídico, adicionando-lhe ou substituindo-lhe normas a pretexto ou com o propósito de adequá-lo à Constituição, da existência das chamadas aditivas ou substitutivas. As aditivas são aquelas sentenças em que a Corte Constitucional declara a inconstitucionalidade de uma disposição na parte em que não expressa determinada norma que deveria conter para ser compatível com a Constituição. Por via de regra, esse tipo de sentença decorre da aplicação do princípio da igualdade. Ótimo. Quanto às sentenças substitutivas, assim se considera aquelas decisões em que a Corte declara a inconstitucionalidade de um preceito na parte em que expressa certa norma em lugar de outra substancialmente distinta que dele deveria constar para que fosse compatível com a Constituição. Agora vamos aqui. Questão 15. Na hermenêutica constitucional, a doutrina sistematizou os princípios e métodos de interpretação que são utilizados pelo intérprete para extrair o verdadeiro significado da norma constitucional, bem como a sua correta aplicação e extensão. Nesse contexto, a interpretação conforme a Constituição ganha destaque como técnica de decisão a ser utilizada pelo STF nos casos concretos. Assim, assinale a alternativa que aponta corretamente um tipo de decisão judicial interpretativa que, diante de duas possíveis interpretações que podem ser extraídas de um ato normativo, o STF adota aquela que se conforma à Constituição e repudia qualquer outra que contraria o texto constitucional, óbvio. Decisões interpretativas. Olha só, duas possíveis, então, decisões interpretativas de rechaço. Questão letra D. Muito difícil essa questão, afinal de contas, os senhores deveriam estar assim, por dentro dessa doutrina. Agora, vencidos a questão 7ª e a questão 15, nós vamos resolver aqui as questões 21 e 40. Só vou lhes pedir vênia que nós não vamos tratar do constitucionalismo e do histórico do direito constitucional. Mas, assim, eu vou dar a resposta das questões, porque os senhores vão
estudar aqui pelo artigo O Constitucionalismo, pelo artigo do pelo texto do professor Lordeiro. Questão 21. Em relação aos princípios e métodos de interpretação constitucional, pode-se afirmar que a interpretação conforme a Constituição, instrumento previsto no artigo 28 da Lei 9868, permite a interpretação contrária à literalidade da norma contra a lei nunca. Falso. Letra A, falso. B. Segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, o eventual conflito entre bens juridicamente... Vamos voltar aqui para a imagem. Bens juridicamente protegidos deve ser solucionado pela coordenação e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de uns em relação ao outro. Verdade. Letra B. 21, letra B. Letra C. Por representar a ampliação dos poderes do juiz, em prejuízo da esfera de opção política do legislador, sem que tenha sido adotado como norma geral pelo texto constitucional o princípio da proporcionalidade, só pode ser aplicado pelos tribunais nas hipóteses específicas? Não, esse princípio ele é aplicado aí nas diversas decisões, tanto dos tribunais quanto dos juízes singulares. Letra D. Segundo o princípio da unidade da Constituição, as normas constitucionais devem ser interpretadas como integrantes de um todo, de modo que, se qualquer delas implica a ruptura da unidade, deve ser declarada inconstitucional. Isso é falso, porque elas devem ser interpretadas de forma harmônica. E também, por exemplo, não há que se falar em inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Então, elas não podem ser declaradas inconstitucionais. Não, falso. Então, você vai interpretá-las de forma harmônica. O princípio da legalidade, incorporado ao direito prático pelas cartas posteriores, foi mantido no artigo 5º, inciso 2 da atual Constituição. Sobre o tema, é possível afirmar que também não está fugindo um pouco aqui do nosso escopo, mas tudo bem. O conceito de legalidade não corresponde exclusivamente à lei de sentido formal. Isso é verdade. É um bloco de legalidade, né? Poderíamos dizer dessa maneira. Mas abrange também preceitos normativos da própria Constituição e aqueles editados com base na Constituição, como as emendas, as leis complementares, as leis legadas e as medidas provisórias. Verdade, correto. A reserva legal adotada em diversos dispositivos constitucionais mediante a utilização de expressões como a forma da lei, os termos fixados em lei, segundo os critérios da lei, é considerada absoluta pela doutrina e pela jurisprudência? Não, pode ser um regulamento, não é lei em sentido estrito, falso, essa letra B. A partir da emenda constitucional 2001, que introduziu no direito brasileiro chamado decreto autônomo, não subordinado à lei, tal espécie normativa passou a ser admitida também em outras hipóteses previstas em sucessivas, tal espécie passou a ser... Não, decreto autônomo, artigo 84, só naquelas hipóteses específicas constitucionais, o decreto autônomo cujo fundamento é a própria Constituição. De acordo com a jurisprudência do STF, os tratados internacionais não são abrangidos pelo conceito, não falso, supralegalidade. Os tratados internacionais, que se tratam de direitos humanos, né, supralegalidade. Então, nós já sabemos disso também. São equiparados, não podem ser sim equiparados. Os tratados internacionais estão abrangidos no conceito de legalidade. Então, 22, ok. A 23, essa questão aqui é uma questão de histórico, de direito constitucional histórico. Então, eu vou me furtar de fazer comentários, afinal de contas, direito constitucional histórico não é minha praia. Não domino essa matéria, é uma matéria muito difícil. Mas eu vou lhes dar a resposta. Essa resposta é até fácil. A Carta Constitucional de 67, o ato constitucional número 5 e a emenda constitucional número 1 de 69 representaram um período de anormalidade institucional que se prolongou até a Constituição de 88. Sobre eles, pode-se afirmar que, aí a resposta dessa questão é, o ato institucional número 5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu da apreciação judicial os atos nele fundados. Letra C. O STF classificou o entendimento de que, para efeito da progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Isso aqui eu tenho que ler para os senhores tem que ler aqui uma...
uma decisão da STF. Para chegar a essa decisão, a STF utilizou-se da interpretação denominada mutação constitucional. No livro Curso de Direito Constitucional, do professor Marcelino, é mencionado como exemplo de mutação constitucional a virada de interpretação do STF em relação ao princípio da individualização da pena, cujo novo significado se tornou incompatível com a vedação em abstrato da progressão de regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos. Então, nós temos o seguinte julgado no livro, na 13ª edição do professor Marcelo Novelino. Pena, crimes hediondos, regime de cumprimento, progressão, óbice, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072. Inconstitucionalidade, evolução jurisprudencial. Conflita com a garantia da individualização da pena, artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, a imposição mediante norma do cumprimento da pena, em regime integralmente fechado, nova inteligência do princípio da individualização da pena em evolução jurisprudencial, assentada em constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, evolução jurisprudencial. Então é isso. Interpretação conforme, os senhores têm que ter sempre isso em mente. A interpretação conforme, ela não declara o texto inconstitucional. Ela rechaça uma determinada interpretação. A mutação constitucional, por sua vez, ela modifica, a mutação constitucional ela modifica o sentido daquele texto, né? Então, é mutação constitucional. Mutação constitucional, letra C. Aí temos a questão 25, que diz respeito à Constituição e constitucionalismo. Nós vamos pular essa questão. A questão 26. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição, preceitua que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nós já falamos sobre essas classificações das normas quanto à eficácia e aplicabilidade. Nós temos a plena, a contida e a limitada, correto? São aqueles 3 casos do professor José Afonso da Silva. A resposta da anterior, para os senhores, é a letra B. A Constituição de 1791 construiu um sistema fundado na supremacia do Legislativo, restando ao Executivo a função de dispor dos meios aptos à aplicação da lei. Então, a letra B. Ótimo. Agora vamos adiante. A 26. Nós, então, temos aquelas normas de eficácia plena, que são autoexecutáveis, as de eficácia limitada, dependem do complemento para sua implementação, eficácia limitada, né? Porque a contida é aquela que pode vir a ser restringida, né? A de eficácia plena é isso que a gente tem que ter em mente. Elas possuem aplicabilidade imediata, direta e integral, porque já produzem seus imediata, direta e integral. A de eficácia contínua, sinônimo, prospectiva. Aplicabilidade imediata e direta, assim como a eficácia, mas possivelmente não integral, eis que sujeitam-se às imposições de restrições. E eficácia limitada é imediata, indireta e reduzida, né? Eis que, com a promulgação da Constituição, sua eficácia é meramente negativa, necessitando de regulamentação por lei para poder produzir seus efeitos. Elas podem ser definidoras de princípios institutivos, organizativos ou orgânicos, ou definidoras de princípios programáticos. Isso aqui é muito bom. Isso aqui eu vou até mandar no grupo. Porque isso é ótimo. A gente tem a definição da professora. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Ok. Então, letra 26, letra A. 27.
Dentre as classificações atribuídas às constituições, é correto assinalar que a Constituição de 88 é cesarista quanto à origem, falsa. Dogmática quanto ao modo de elaboração. Olha, vamos ver se modo de elaboração é dogmática, sim. Cesarista, o que é cesarista? É a origem. Ela é cesarista? Não, ela é promulgada popular, né? Sintética, não, ela é analítica. Então, letra A não é. Dogmática quanto ao modo de elaboração? Sim. E heterônoma quanto à origem da decretação? Heterônoma? Não, origem da decretação pode ser promulgada, outorgada ou cesarista. Falso. Rígida quanto à alterabilidade? Sim. E analítica quanto à extensão? Sim, perfeito. Pactuada quanto à origem? Não. Promulgada quanto à origem. E analítica quanto à extensão? Sim. Histórica quanto ao modo de elaboração? E plástica? Não, ela não é histórica, não, porque ela é dogmática. E ela não é plástica. Né? Plástica. Constituição plástica. Esse conceito é... Peraí, só... Aqui... Vamos colocar aqui... já vou tirar aqui... Curso do professor. O que eu preciso aqui é... Constituição plástica. O professor Pinto Ferreira usa a expressão Constituição plástica como Constituição flexível, isto é, que admite modificações no seu texto mediante procedimento simples. Isso aqui é muito interessante. Constituição compromissória, Constituição plástica, Constituição unitextual, Constituição subconstitucional e Constituição processual. Aqui nós temos uma questão que foi uma questão muito interessante do Tribunal de Justiça do Ceará para juiz de direito do CESP. No sentido moderno, o conceito de Constituição articula fundamentalmente a limitação de poder do Estado e a garantia de direitos dos cidadãos em textos dotados de supremacia que diferenciam normas de caráter formal. Isso aqui eu vou até imprimir. Eu vou mandar essa questão aqui no grupo, porque depois nós vamos... porque temos umas interpretações de Constituição que são melhores que outras. No sentido de... são mais raras. Eu vou até aplicar aqui o Word. Aí eu salvar. Quero imprimir esses dois aqui, essas duas páginas. Porque às vezes essas classificações são usuais, as que nós já conhecemos, mas algumas outras... Vamos continuando aqui. Então, plástica é isso. 28. Vamos aqui. Em recente julgamento nos autos da DPF número 132, o STF, diante da possibilidade de duas ou mais interpretações razoáveis sobre o artigo 1723 do Código Civil, que trata sobre a união estável entre um homem e mulher, reconheceu a união homoafetiva como família. Nesse caso, é correto afirmar que a técnica de interpretação utilizada foi... Qual técnica? Nessa decisão, interpretação conforme. 29. Partindo das concepções e classificações possíveis da Constituição, assinale a alternativa correta. Essa foi anulada, mas eu mesmo não consegui achar a razão da anulação dessa questão. A concepção sociológica da Constituição, de autoria de Fernando La Salle, busca o fundamento da Constituição na decisão política fundamental. Estamos a tratar da visão política do Carl Smith. Então, a letra A está equivocada. Letra B. A concepção política da Constituição, de autoria de Carl Smith, visualiza a Constituição sob o aspecto da relação entre fatos sociais. Não, essa aí já é La Salle. Então, ele inverteu, né? A primeira parte da letra A é na B, e a primeira parte da B é na letra A. Quanto à forma, as constituições podem ser classificadas em cesaristas e pactuadas.
Não, forma é escrita, não escrita. Escrita não é escrita. Escrita é um documento. Se lembram disso? Vamos colocar aqui. Quanto à forma e quanto à origem, cesaristas ou pactuadas. Então, a letra A, B e C estão erradas. Quanto ao modo de elaboração, as normas podem ser classificadas em dogmáticas e históricas. Eu acho que é por causa disso. Né? Normas, as constituições, né? Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser classificadas como dogmáticas e históricas. Deve ter sido por isso que foi anulado. Não é normas. As constituições dogmáticas e históricas. E a concepção jurídica ou puramente normativa da Constituição, de autoria de Kelsen, não é Conrad Hesse, define que a Constituição é por dever ser, norma pura e não deve buscar o seu fundamento apenas na própria ciência jurídica. Ok? Eu tenho que copiar isso aqui ainda. Isso aqui, Ctrl+C. Quero imprimir tanto aquela classificação da professora. Então, vamos lá. Maria Helena Diniz, da aplicabilidade das normas, que ela faz um contraponto com o professor José Afonso da Silva, muito importante. Mas já mandei o arquivo aí para vocês. Ok. Então, 29, ok. 30. Ao julgar o RE 251445, o STF decidiu que o termo casa, resguardado pela inviolabilidade conferida pelo artigo 5º, e antes restrito a domicílio e residência, revela-se abrangente, devendo, portanto, se estender também a qualquer compartimento privado onde alguém exerça profissão ou atividade. Essa fixação do novo entendimento é evolução do entendimento. Antes era só domicílio e residência, agora é espaço físico onde se exerce profissão ou atividade. Essa fixação de novo entendimento pelo STF, que acarretou no processo de alteração do sentido das normas constitucionais, sem alteração, ou seja, alteração do sentido das normas constitucionais. Eu já sei que é mutação. Mutação constitucional, ó, alteração do sentido de norma. Mutação é normas constitucionais. Se fossem normas inconstitucionais, não seria mutação, seria interpretação conforme. Então, os senhores sempre têm mutação, normas constitucionais, interpretação conforme, normas infraconstitucionais. Então, 30, letra B. 31. As constituições que resultam dos trabalhos de um órgão constituinte, sistematizador das ideias e princípios fundamentais da teoria política e do direito dominante, naquele momento são denominadas constituições. 31A, dogmáticas. Quanto ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas. Então, é muito bom fazer os exercícios, porque você já sabe que a VUNESP adota como conceito de constituição dogmática as constituições que resultam dos trabalhos de um órgão constituinte, sistematizador das ideias e princípios fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento. 32. A respeito da teoria do poder constituinte, dos processos formais e informais de modificação constitucional, assinale a alternativa correta. O poder constituinte decorrente é exercido no âmbito dos estados e municípios? Não, falso, só dos estados, não dos municípios. Letra B. Representam limitações ao poder constituinte decorrente às normas de observância obrigatória, os princípios constitucionais sensíveis, previsto lá no artigo 60, e os princípios constitucionais estabelecidos. Perfeito. Sim, sim. Letra B. Consiste em limitação material ao poder de reforma ou alteração de norma constitucional que trate de direitos ou garantias? Qual alteração? A que visa a extirpar, reduzir, não a aumentar aquele círculo protetivo. Então, letra C está equivocada por essa razão. D. Por se tratar de posicionamento que limita a atuação do Poder Legislativo, a doutrina não reconhece, em regra, a existência de cláusulas expressas implícitas. Falso, reconhece sim. Nós sabemos que há cláusulas expressas implícitas. Eu vou colocar aqui. A mutação constitucional é processo de modificação informal da Constituição, podendo ser realizado mediante interpretação que extrapole o limite constante da regra formal? Não. Aí não. Não podemos, né? Não podemos. 33. No que tange à cláusula de supranacionalidade, é correto afirmar
ela não é admitida em nosso ordenamento, pois viola o princípio? Não, ela é admitida sim. Por meio dela, tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário ingressam na ordem jurídica como normas superiores ou de igual hierarquia, sim. É perfeito. É isso mesmo. É a letra B, que é essa resposta. 34, letra B. Vamos confirmar aqui. Ah, não, essa é a questão 33, não é 34. Sim. Implica na perda da nacionalidade brasileira decorrendo do cancelamento da naturalização em virtude de atividade. Não, não é isso. Cláusula de supranacionalidade é aquela que, por meio dela, tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário, ele ingressa na ordem jurídica como normas superiores. E 33D, ela consubstancia um dos fundamentos para a concessão? Não, não. Supranacionalidade é a letra B. 34. A respeito das constituições brasileiras, é histórico do constitucionalismo. A resposta é a letra A. Vamos adiante, porque histórico da Constituição e constitucionalismo, histórico das constituições, não é objeto aqui do desse nosso grupo de exercícios. Mas a resposta é a letra A, 34, letra A. A Constituição é semântica, pois atuou como simples instrumento de estabilização do poder, sem o escopo de organizá-lo ou limitá-lo. 35. No tocante ao tema conceito de Constituição, existem pensadores e doutrinadores que formularam concepções de Constituição segundo seus diferentes sentidos. Consequentemente, é correto afirmar que La Salle, sociológico, Smith, político, e Haskell, jurídico, 35, letra B. 36. Assinale a alternativa correta a respeito do constitucionalismo. Os primeiros textos constitucionais emanaram como consequência de manifestações populares que reivindicavam direitos sociais a serem prestados pelo Estado? Não, isso daí não. Na Antiguidade Clássica, estou falando com base aqui nos textos do professor Lordeiro. Os senhores vão ler, depois os senhores voltam para responder essas questões. Na Antiguidade Clássica, há registros de importantes traços do surgimento do constitucionalismo, todavia, na Idade Média, denominada, houve uma regressão histórica? Não, a gente teve a Carta Magna, etc. Os pactos forais ou cartas de franquia destinados a garantir determinados direitos individuais da população, ainda que timidamente, foram documentos importantes e reconhecidamente os primeiros do constitucionalismo a ter o caráter de pactos forais. Não, a gente tem que voltar lá no professor Lordeiro para saber o que se trata esses pactos forais ou cartas de franquia. Mas, não. Acordos de vontade para resguardo dos direitos individuais. São a Magna Carta e a Petition of Rights. Ainda que timidamente, eu acho que a palavra equivocada seria isso. Ainda que timidamente, e reconhecidamente, os primeiros do constitucionalismo a ter o caráter de universalidade. Bem, adiante. As constituições norte-americanas e a francesa são os marcos históricos e formais do constitucionalismo moderno, resultado da influência do socialismo. Socialismo, elas são liberais, não tem nada de socialismo. Letra E. O totalitarismo constitucional, com forte conteúdo social, e o dirigismo comunitário, que busca expandir e propagar a proteção aos direitos humanos, são expressões ligadas à concepção doutrinária do constitucionalismo contemporâneo. Essa foi a resposta. Tá? O jurista alemão Konrad Hess, ao analisar a interpretação constitucional como concretização, afirmou que bens jurídicos protegidos jurídico-constitucionalmente devem, na resolução do problema, ser coordenados um ao outro, de tal modo que cada um deles ganhe realidade. Ou seja, pode-se dizer que, em determinados momentos, o intérprete terá de buscar uma função útil a cada um dos bens constitucionalmente protegidos, sem que a aplicação de um imprima a supressão do outro. A definição exposta refere-se ao princípio, qual princípio? Da concordância prática ou da harmonização. Artigo 37. A questão 37, ela trata desse princípio. Bens jurídicos protegidos jurídico-constitucionalmente devem, na resolução do problema, ser coordenados. Eles não podem ser excluídos, extintos, um prevalecer sobre o outro. Não, eles devem ser harmonizados. Concordância prática ou da harmonização. 38. Assinale a alternativa correta que justifica a classificação da atual Constituição Federal
brasileira como rígida. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta? Não, isso não é o que identifica como rígida. Processo mais dificultoso de modificação. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta exclusiva do Presidente da República, um terço, no mínimo, dos membros do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. Bem, a gente sabe que esses aqui são as limitações de iniciativa, né? São as limitações formais de procedimento. Mas, de qualquer forma, elas não são maioria absoluta, é maioria relativa. Então, nós já sabemos que também não é, não. Aí vocês poderiam lembrar que é maioria relativa. A letra C é a resposta. A proposta de emenda à Constituição deverá ser discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, primeiro turno, 3/5, segundo turno, 3/5 dos respectivos membros. Será então promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número, não estando sujeita à sanção ou ao veto do Presidente da República, né? As emendas de revisão, elas são promulgadas pelo Congresso Nacional, né? Pela mesa do Congresso Nacional, pelo Congresso. E aqui não, pelas mesas da Câmara e pela mesa do Senado. Enquanto o poder constituinte originário é a potência que funciona na etapa, questão 39, a questão 38 é a letra C. 39. Enquanto o poder constituinte originário é a potência que funciona na etapa de elaboração genuína do texto básico, o poder constituinte derivado reformador, enquanto o poder constituinte originário é a potência que funciona na etapa de elaboração genuína, o poder constituinte derivado reformador é uma competência que fica submetida ao poder constituinte originário, ao poder legislativo comum, destrói a ordem jurídica existente, é a competência que atua na etapa de continuidade constitucional, reformulando a Carta Constitucional. Sim, 39, letra C. 39 é a letra C. E 40, a iniciativa popular no processo da reforma da Constituição Federal de 88 não é contemplada pelo texto vigente, posto que este prevê que todo poder emana do povo, que o exercerá exclusivamente por meio de representantes eleitos. Não, também de forma direta. Letra A está equivocada. É vedada pelo texto constitucional, que prevê que a participação se dará exclusivamente por meio do voto, do plebiscito, exclusivamente por meio do voto, do plebiscito e do referendo. Não, eles têm a iniciativa de leis, né? Vedada. A iniciativa de propor leis, o povo, sim. É prevista expressamente pelo texto constitucional, podendo ser exercida pela apresentação de proposta subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado nacional? Não. Tem as regras próprias, mas não é essa. A iniciativa popular no processo de reforma da Constituição não é prevista. A iniciativa popular no processo de reforma, perdão. A letra B, não sei, elas ficaram confusas, mas na verdade a letra D é a resposta. Ela não é prevista pelo texto constitucional, por quê? Não é prevista para... A letra B não está errada também, isso que é interessante. Não é prevista, mas a letra D é a mais correta. Não é prevista expressamente pelo texto constitucional, muito embora seja admitida por alguns autores com fundamento em uma interpretação sistemática da Constituição Federal. Não é prevista expressamente pelo texto constitucional, muito embora seja admitida por alguns autores com fundamento em uma interpretação sistemática. 40, letra D, gabarito. Então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo, essa primeira parte, e agora nós vamos ter a nossa 6ª aula, onde nós vamos encerrar o nosso bloco. Encerrar não, porque nós ainda vamos fazer algumas outras aulas. Mas continuamos aqui, então, com o direito constitucional. Então, agradecer aos senhores a presença, muito obrigado, e aí já voltamos. Vou tirar a foto aqui e já vou mandar o material aqui para os senhores. Então, bom dia.